Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje você vai ativar o pleno amor que você pode conectar entre você e o Criador. O salmo que você vai ouvir hoje tem uma linguagem simbológica muito forte para que você aprenda a sair do véu da ignorância e a separar o joio do trigo, para que você reflita sobre as suas próprias atitudes e suas próprias condutas. Refletindo sobre isso, você consegue encontrar o caminho da prosperidade, o caminho das bênçãos, o caminho da riqueza, da saúde e da paz. Por isso, se compromete a ficar comigo até o final, para que você possa compreender todo o conteúdo de uma forma aprimorada. O ideal é que você realize antes de dormir, no seu quarto, essa repetição, para que você ative uma limpeza de consciência, para que você reflita, para que você transmute, para que você entre em um novo padrão de consciência e consiga estabelecer as suas prioridades. Antes de mais nada, escreve aqui nos comentários de que cidade que você me acompanha, qual foi o horário que esse vídeo chegou até você, quais são as suas passagens bíblicas favoritas, quais são as suas passagens positivas, as suas frases positivas favoritas. Escreva aqui nos comentários, porque outras pessoas vão ler e vão entrar em conexão com essas palavras e pode auxiliar muitas trajetórias. Escreve também de que cidade que você me acompanha e que horas que esse vídeo chegou até você. Lembre-se de deixar o teu like e de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Prepare-se de uma forma a você entrar em conexão todos os dias com palavras maravilhosas. Antes de dormir, ouça essas palavras, repita essas palavras mentalmente, de um salmo maravilhoso, de um salmo conectivo, de um salmo que pode trazer bênçãos na tua vida, consciência na tua vida. Estamos falando de um salmo poderoso, de um salmo que pode trazer essa conexão. Você vai ouvir esse salmo agora 3 vezes e você vai ativar em momentos que você quiser entrar em relaxamento, quiser estar em conexão com as questões que você tem na tua mente, com a separação do joio e do trigo, que é muito importante. Através das suas atitudes, você consegue ter mudanças significativas em qualquer lugar que você estiver. Por isso, agora se conecte com as fortes palavras, repita 3 vezes, escute 3 vezes essa sintonização com o salmo maravilhoso e antes de revelar o salmo, verifique se está inscrito realmente no canal, se tocou no sininho e se inscreveu os seus comentários. E agora a conexão é com o Salmo 107, um salmo forte, um salmo com palavras fortes, para que você possa ter a tua reflexão. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam.
Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundar uma cidade habitável. Semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão. Deus derrama desprezo sobre os nobres e o faz vagar num deserto sem caminho. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal,
e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundar uma cidade habitável. Semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão. Deus derrama desprezo sobre os nobres e o faz vagar num deserto sem caminho. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que
que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundar uma cidade habitável. Semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão. Deus derrama desprezo sobre os nobres e o faz vagar num deserto sem caminho. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Se esse vídeo foi significativo para você, compartilhe com o maior número de pessoas, porque quanto mais prosperidade você compartilha, mais prosperidade você recebe. Um grande abraço, muita paz, muita luz, muita prosperidade na sua vida e na vida de todas as pessoas que te cercam. E eu te vejo com certeza aqui no próximo vídeo.